Então, vamos lá. Vamos começar dizendo, né, que nos casos de agenesia a gente tem três possibilidades. Ou a gente abre e coloca implante, ou a gente fecha, trazendo o canino para o lugar do lateral e o pré para o lugar do canino, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Essa paciente eu vou mostrar para vocês hoje, é uma coisa espetacular. Eu tenho o follow-up dela de 16 anos, 15, 16, 14, não lembro. Mas são mais de 14 anos que eu tenho ela acompanhada. É um caso maravilhoso, um caso diferente completamente, que eu tive que extrair 2 incisivos laterais, porque ela tinha apinhamento. Então, ficou, na verdade, 4 pré-molares fazendo a vez de canino. Então, aqui, ó, canino e canino. Na verdade, é pré e pré. Então, esse canino é um pré, esse lateral é um canino, e esse canino é um pré-molar, e esse lateral é um canino que virou lateral. Esse caso é um caso único que eu tenho, tudo baseado em literatura, né? Tem recomendações em artigos, em casos excepcionais com apinhamento inferior, a gente pode lançar mão de extração de pré-molar ou de lateral. Vamos falar sobre isso. Ou eu posso colocar um autotransplante, né? Eu não tenho experiência com autotransplante no incisivo lateral, mas eu tenho um amigo, o Dr. Roberto Carlos Brandão, que mora em Vitória, ele tem lá o privilégio em Vitória em ter um profissional que faz muito autotransplante, né? E Dr. Hermelindo, ele faz muito transplante. Ele tem um artigo publicado com o Dr. Consolaro na nossa revista, uma casuística de mais de 1000 transplantes, autotransplante. Então, o Roberto Brandão quando o Roberto Brandão vem aqui nos cursos de excelência, sempre ele mostra, nos casos dele de agenesia, que ele prefere colocar um pré-molar, um segundo pré-molar inferior no lugar da agenesia do lateral, que é uma coisa fantástica, porque é dente, né? É muito melhor do que implante. E esse caso é um caso incrível, que foi publicado no American Journal, onde o ortodontista optou em colocar um implante de um lado, no lado esquerdo, um implante, do lado direito, no 12 ele colocou um molar, um terceiro molar. Quando a gente fala isso, parece que a gente está brincando, né? Fala, como assim? Você colocou um terceiro, esse cara colocou um terceiro molar no lugar do lateral. É exatamente isso. Ele pegou um molar, um terceiro molar, e colocou no lugar do incisivo lateral. E desse lado foi feito o implante. E, logicamente, que ele acompanhou esse caso em longo prazo. Então, está aqui, ó, esse aqui é um terceiro molar. Logicamente que o terceiro molar é simplificado, sofreu ação do gene, né? Então, quem tem agenesia tem simplificação morfológica, nós vamos falar bastante disso. E, do outro lado, ele colocou um incisivo, um implante. E acompanhou. Então, depois de 5 anos, estava essa situação. Então, a gente percebe que o grande problema do implante não é o implante em si. O implante em si é espetacular, maravilhoso. O grande problema do implante são os outros dentes que continuam rompendo. Então, a gente sempre vai ter uma infraoclusão da prótese sustentada pelo implante. Esse implante não sobe, não tem como o implante subir. A gengiva não faz exceção, não é isso. Todo mundo se comporta muito bem. A conexão é boa, o implante é pequeno, maravilhoso, está tudo certo com o implante. O problema são os outros dentes que continuam rompendo, e então você não tem essa beleza que é o alto, baixo e alto, né? Então, não existe o nivelamento do zênite adequado onde você tem o implante. O implante sempre fica mais alto do que os outros dentes. Esse é o grande problema. Então, está aqui, ó, esse paciente, mas a raiz é curta. Não tem problema nenhum, isso aqui vai ficar o resto da vida, assim. A gente tem casos com agenesia acompanhado há 20 anos que tem só o terço cervical e o dente está lá, então não tem problema nenhum a raiz ser desse tamanho. Ela vai ficar aqui para o resto da vida. Então, aí nós temos um acompanhamento de 9 anos. Ó. A gente percebe que, à medida que o tempo passa, isso aqui vai ficando pior. Então, é muito melhor um dente, porque ele tem ligamento periodontal, tem raiz, ele se comporta como um dente natural. Aqui, amanhã nós vamos ter uma aula com a minha filha, com a Raquel, e a gente vai explorar os aspectos da reanatomização. Eu gosto de colocar esse caso da aula,
porque dá para extrapolar para vários aspectos sobre tamanho, reanatomização, perfil de emergência, volume de dente, né? A gente acha que um premolar tem mais volume do que um central, né? E vocês vão ver que não tem. O central é maior do que um premolar, mesmo no sentido vestíbulo palatino, por oclusal. Então, esse garoto perdeu o dente e foi recolocado um premolar no lugar de central. E quando a Raquel foi fazer a reanatomização, eu conversando com ela um dia antes, eu falei, filha, você vai desgastar, né, a palatina para o símbolo, para ficar um perfil de emergência bacana para o palatina. Ela falou, não, pai, eu vou aumentar. Eu, como assim você vai aumentar? Ela falou, eu vou aumentar, porque nós vamos ver isso amanhã. Porque no aspecto mésio-palatino, o premolar é menor do que o central. Ela fez esse aumento. Não está aqui na aula, porque eu só coloquei para mostrar que maravilha que é um dente substituindo um dente que você perdeu. Então, um autotransplante. Então, o germe do premolar ficando no lugar do central. E ele se comporta como um dente natural. Aqui, um outro caso mais grave, essa menina sofreu um acidente de ônibus, perdeu vários dentes, perdeu o osso, e teve que colocar... E perdeu o canino, ela perdeu 2 centrais e o lateral. Então, o canino vai virar lateral. Então, está aqui, ó, perdeu os dentes, então o canino ficou no lugar do lateral. Fez transplante de 2 premolares, e esses 2 premolares viraram centrais. Não tem nenhum problema, concorda comigo? Isso é consagrado, tem literatura de 50 anos. Né? Não entendo por que isso não é mais praticado no Brasil. Sinceramente, eu não entendo. Porque o que tem de literatura, de casuística, de follow-up, é uma coisa inacreditável. Quantas crianças que perdem o dente e ficam sem dente aí durante muito tempo, porque não temos isso difundido no país. Né? Isso precisava ser muito mais difundido. Então, olha que maravilha. Ó, esse aqui é um premolar, esse aqui é um premolar, isso aqui é um canino. Alguém questiona isso? Que não pode? Não, não pode. O canino não pode virar lateral, o premolar não pode virar canino, mesmo numa situação como essa. Né? Os premolares não podem virar centrais? Né? Lógico que pode, né? Não tem problema nenhum. Eles vão se comportar muito bem durante toda a vida, assim. Bom, então eu adoro colocar isso aqui, porque quando você começa a pensar assim, você começa a deixar de besteirinha. Você vai falar, o cara perdeu 3 dentes na boca, a menina quase morreu. Ficou 8 dias, morreram 8 pessoas nesse acidente. Ela ficou internada há 30 dias, o pai dela queria levar ela para a Suécia. Aí descobriram o Maurício aqui, em Maringá, que trabalha... Ele viu, entrou no departamento da faculdade de Gotemburgo, que é a universidade do Linde, né? do Brennemark, da Tillander. E o Maurício, que dá aula aqui com a gente na UEM, Maurício Guimarães Araújo, um dos maiores periodontistas do mundo, está lá, ele é professor dessa universidade. Então, ele leu Maurício Guimarães, ele falou, esse nome é brasileiro, ele acabou descobrindo o Maurício, e o Maurício que fez esse autotransplante. Então, eu gosto muito. Então, aqui agradecendo o Maurício, né, por esse trabalho maravilhoso. Nós temos alguns casos, temos outros casos de dentes geminados que a gente teve que extrair 2 centrais e colocar 2 implantes. Então, nós vamos um dia publicar esses casos e também agradecer a minha filha por ter feito a reanatomização e ter cedido esses casos para a gente. Amanhã a gente vai conversar bastante com ela sobre reanatomização. E a outra maneira da gente fazer, substituir essa genesia é fazer implante, né? O que nós temos na literatura é de muito tempo já, né? de casos de follow-up de 10 anos, na Universidade do Brennemark, que é a Universidade de Gotemburgo. O departamento do Brennemark de implante, o departamento de ortodontia da doutora Tillander, fizeram um follow-up dos pacientes que receberam implantes na região anterior. E chegaram à conclusão que o lugar pior para colocar implante é nos incisivos laterais. Porque acontece esse fenômeno que vocês estão vendo na fotografia. Os outros dentes continuam rompendo e o lateral fica mais alto.
Algumas pessoas contestavam esse trabalho. Ah, mas eu era adolescente, os pacientes tinham 17 anos, eram muito jovens. Acontece que, se você contar 6 anos, 17 mais 6 dá 23. Aí tem mais 4 anos. Nesses 4 anos restantes, também acontecia o aumento da infraoclusão, porque os dentes continuam irrompendo. Então, os dentes continuam irrompendo até a gente morrer, né? Tem turnover, tem remodelação. Os dentes, a gente vai perder a dimensão vertical, os dentes vão desgastando. E o implante, que é muito bem feito, ele não intrui nem extrui, ele fica lá, né? Ele fica no lugar dele, definitivamente. E os outros dentes que continuam irrompendo. Então, a culpa não é do implante. A culpa são dos outros dentes que continuam irrompendo. E para a gente ter certeza absoluta disso, vamos ver um paciente adulto, que já tem mais de 40 anos, é um médico aqui de Maringá, um meu amigo, e ele tem essa agenesia. Ele morou na Alemanha, nunca teve tempo para tratar os dentes, e esse caso ele fez o tratamento, fizemos um setup, ele só queria arrumar esse dente, ele não queria arrumar o molar, do lado esquerdo ele tinha uma ausência, ele só queria arrumar mesmo esse dente, e eu fiz isso há muito tempo. Então, o grande problema desse caso era reverter curva de Spee e dar um guia incisal, como todos os casos, né, de paciente com mordida profunda. Quase 100% dos pacientes que têm agenesia, nós vamos ter um problema de perfil e de ângulo interincisal. Nós precisamos fechar o ângulo interincisal, nós precisamos reverter curva de Spee, nós precisamos dar guia incisal, dar torque nesse dente inferior aqui. Ele que vai sustentar a mecânica, né? Precisamos fazer isso, ó, o tempo inteiro. Não posso fazer isso, não posso trazer dente anterior para trás. Essa é a regra mais importante que nós vamos comentar o tempo inteiro. Então, esse paciente, o grande problema era reverter a curva de Spee para ter guia incisal. E a gente conseguiu, depois de muita dificuldade, de muito tempo, revertendo, a gente conseguiu esse guia, jogamos o canino para o lugar. E é muito bom que o canino estivesse lá na frente, porque a hora que a gente joga o canino para trás, a gente tem osso, né? Então, se o canino está mesial... Então, sempre é bom o canino nascer por mesial. Nós vamos falar muito disso a aula toda. Deixa o canino irromper, oriente o canino para irromper no lugar da anadontia, da agenesia, da anodontia, desculpa, corrigindo. Se o canino nasce no lugar da agenesia, ele vai fazer osso. Aí depois a gente leva o canino para trás, você tem espaço para fazer um implante e tem osso. Então, olha que bonito aqui, ó. O dente estava na mesial, ele foi distalizado e a gente tem a quantidade de osso ideal para fazer o implante. Então, foi o que aconteceu, ó. Tinha o espaço e fez implante. Bom, e esse meu amigo sumiu, voltou depois de um tempo. O implante ficou bacana, né? Como sempre fica, né? A qualidade dos implantodontistas que nós temos aqui em Maringá é excepcional. Então, eu nunca tive um problema com o implante na minha vida, nunca, nem no meu. Eu tenho um implante aqui jogando basquete, eu levei uma cotovelada, perdi um dente. Meu implante é maravilhoso. E eu nem sei qual que é, não lembro, juro por Deus. Se eu olhasse, eu não sei qual que é implante, qual que é o dente natural, de tão bacana que ficou. Então, os implantes sempre ficam ótimos, né? Principalmente quando é feito com o pessoal do alto nível que a gente tem aqui em Maringá. Então, aí, o implante feito, depois de um tempo, depois de uns 5, 6 anos, ele voltou, estava dessa maneira, tá legal, ele tem um sorriso baixo, não aparece. Aí, depois de mais um tempo, mais uns 5 anos, ele voltou, olha como ele sorri. Então, tá tudo bem. E aí, depois de mais 5 anos, ele trouxe a filha dele para tratar comigo, e aí eu consegui fazer fotografia dele. Ele chegou no consultório e falei, não, vou fazer foto. Olha aí. Esse implante não subiu. O implante não sobe. Mas olha como é que está. Né? E ele já tem mais de 40 anos. Então, o problema não é o implante. O problema são os outros dentes que continuam rompendo, né? E a gente vai ter essa piora no desnivelamento. Então, se for uma mulher com sorriso aberto, sorriso amplo, que mostra a gengiva, é complicado. Se for um homem, como ele, que não mostra, não tem problema nenhum. Mas é importante a gente saber que isso acontece. Bom,
Um outro aspecto fundamental é a gente saber que a transmissão é feita, essa doença é a autossômica dominante, né? Apenas um dos pais precisa ter o gene para transmitir. E ela tem penetrância reduzida, ela pode pular a geração. Então, por exemplo, o pai passa o gene para o filho, só que o filho não tem a doença, só que ele tem o gene. Então, aí o filho do filho, né, o neto, poderá ter a genesia. E ela é variável, isso que é uma coisa incrível. A mãe, às vezes, tem um dente conoide, ou então tem os dentes menores simplificados, não precisa nem ter genesia e nem conoidismo. Olha que incrível. Imagina assim, uma pessoa que só tem dente menor. Provavelmente ela tem o gene da genesia e vai transmitir para o seu filho esse gene. Eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco, um caso incrível. A transmissão ela pode ser por um gene, né? Ou pode ser por um gene com pleiotropia. Pleiotropia significa que um gene ele pode transmitir várias características, né? Diferente do que o Mendel acreditava. O Mendel achava que cada gene uma característica. E o gene pleiotrópico não, ele pode transmitir várias características, né? Principalmente a simplificação morfológica, né? O tuberco de Calaberi não existe, a custe do segundo molar desaparece símbolo, a raiz fica menor, a coroa fica menor, porque lógico que não fica só a coroa menor, né? A gente vai ver nos casos que a gente reatomiza, o perfil de emergência acompanha a raiz. Então, esse gene com pleiotropia, ele pode causar vários tipos de número, de posição, de forma. Então, o gene com pleiotropia pode modificar várias características morfológicas de um paciente. Ou você tem um sistema poligênico, com vários genes atuando. Ok? Olha essa moça. Essa moça foi minha paciente há 10 anos atrás, ou mais até. E quando ela apareceu no meu consultório, eu comecei a tratar dela, foi na época que eu estava fazendo doutorado, e que eu estava aprendendo essas coisas, então a gente gosta de mostrar conhecimento, né? E eu falei para ela, ó, você tem os dentes muito pequenos, provavelmente você tem um gene, e se você um dia, mas ela era moça, menina, o dia que você tiver um filho, pode ser que esse filho seu tenha genesia. Por que eu fui falar isso? Não tá de bater na madeira, né? Ela, doutor, imagina, você acha? Não, imagina que vai ter a genesia. Eu falei, não, mas a genesia é de um lateral, porque ela não tem a genesia. Ela tem só dente simplificado, ó. Olha o tamanho dos dentes dessa menina. Lógico que ela fez aumento de coroa clínica, tudo, né? O caso ficou razoável. Não dava nem para colocar a bráctea. E aí depois eu convenci que durante o tratamento ela fez aumento de coroa clínica, fez gengivoplastia, reanatomizou os dentes, mas claramente ela tinha os dentes muito pequenos, não era normal. E eu fui falar isso para ela. Passado 15 anos, agora, recentemente, ela chegou no consultório, era o marido, com quase uma radiografia panorâmica que não deu para fazer direito, com a criancinha. Os dois entraram na minha sala, começaram a falar e começaram a chorar. E lógico que eu chorei também, né? E, nossa senhora, a menina tem mais ou menos a idade dos meus netos mais novos, né? Então eu fiquei imaginando aquilo. Olha, a menina, olha isso. Que judiação, né? A quantidade de agenesia que ela tem, influenciada pelo gene da mãe que não tem agenesia. Você vê como que é variável, né? Então, você pode ter 1, 2, 14, 15, e também tem o aspecto epigenético. Então, 50% é genético e 50% é o meio ambiente. Eu tenho um exemplo disso de uma menina, de 2 gêmeas, né, que o caso dela está tendo terminado agora. Está fazendo o implante, já fez o implante, fazendo prótese. Uma tem 14 agenesia, outra tem 15. E a mãe é biomédica e tem um laboratório de análise clínica. Ela vai fazer o teste genético dessas meninas. Segundo ela e segundo o médico dela, as meninas são univitelíneas. Só que eu quero ter certeza absoluta disso para a gente poder publicar. Se elas são univitelíneas, elas deveriam ter 14 e 14, ou 15 e 15.
Se elas têm 14 e 15, é porque, ou 15 e 14, é porque uma delas teve um efeito epigenético. No mecanismo de formação dos dentes, a ausência desses dentes provoca mudanças hormonais, né, de mediadores, de proteínas, e que fizeram a eliminação de um dente mais numa do que na outra. Então, as duas eram para ter 14. E a que tem 15 foi influenciada por fator epigenético. Então, a gente tem que saber essas coisas para poder explicar, né? Que a mãe pergunta assim, mas como? Elas são liviterinas, como é que uma tem 14 e uma tem 15? É porque o fator epigenético foi fundamental. Como o fator epigenético é fundamental na ectopia do canino por palatina, por exemplo. Provavelmente acontece isso, né? Nas agenesias, há uma mudança do ambiente na hora da erupção do canino, o guia da raiz do canino é perdido, o canino não vê mais esse lateral e não irrompe no lugar certo, muda de direção por fator epigenético. Provavelmente essa seja a explicação. Mas que judiação, né? Então, essa menininha, eu estou tratando dela, estamos trocando essa prótesezinha, e depois eu vou ter que fazer MARP, porque ela não tem dente para fazer disjuntor, né? Vou ter que fazer MARP, expansão e protração. Fazer isso o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E torcer para depois a gente poder fazer aí uns implantes temporários para apoiar, aguardar esses dentes aqui romperem, esses, né? O duro vai ser no superior, que não tem praticamente nada, né? Mas um dia veremos o caso dela. Bom, resolvemos, então, fechar espaço. Então, nós temos que ter algumas preocupações na hora de fechar o espaço, né? Principalmente nos pacientes com pobreza de lábio, com dentes muito inclinados, com diastemas, dentes menores. Então, além da genesia, você pode ter dente simplificado. Aí complica o tratamento. Então, nós temos que ter algum cuidado. Se a gente for na literatura e colocar lá artigos sobre cuidados do fechamento, preocupações no tratamento do espaço, vai aparecer isso aqui. Quase sempre são esses daqui, as preocupações nossas, né? Essas aqui, ó, sinceramente, não preocupa mais, né? Porque a cor, a gente consegue cor igual, né? Hoje se clareia tanto os dentes. A genesia unilateral era um problema no passado, hoje não. Hoje, com mini implante, distalgete, Johnny Jig, Pendo, Pendex, a gente consegue fazer mecânicas assimétricas com muita facilidade. A gente domina muito bem, é até mais fácil do que assim, né? Corrigir a linha média, distalizar de um lado, mesializar, colocar mini implante. É muito simples fazer isso. Falaremos muito disso também durante os cursos. E nivelamento gengival era comum, nós vamos ver o que a gente faz hoje. A gente reanatomiza antes, cola, corta incisal, o dente extrui, já nivela o zênite, o premolar a gente intrui. É uma coisa muito, muito simples também de arrumar o nivelamento gengival. Então, sobra alguns outros problemas, né? Algumas outras dúvidas. Por exemplo, e a oclusão, a desoclusão, como é que faremos? Faremos no premolar, no canino? Nós vamos ver isso também mais para frente. E a largura do osso alveolar na região endodôntica? Como é que eu vou trazer um canino que tem torque palatino, né, que a raiz estaria um pouquinho mais assim, com mais volume, para dentro de uma região que é pobre, né, que a cortical vestibular está praticamente encostada na cortical palatina, tem um buraco, né? A gente tem que trazer com controle de torque, tem que fazer reanatomização antes, colocar o bracket lateral e trazer com controle de torque. Então, sobrou mesmo de problema os pacientes com perfil pobre, né? Esses, de fato, são os maiores problemas. Então, eu vou mostrar um caso para explorar por que é difícil, por que os casos relatados na literatura mostram um pouco de deficiência nesses casos. Porque, na verdade, são tratados tardiamente. Se a gente tratar os pacientes na hora certa, olha essa criança aqui, ó, essa menina. Essa menina... Então, esse é o paciente que mais me preocupa, que é o paciente com agenesia, dentes simplificados no arco superior e inferior e agravado pelo perfil côncavo. Esse, de fato, é o problema, né? É o pior problema.
Então, vamos ver um paciente padrão 3 com agenesia de incisivos laterais superiores. Está aqui a menina. Cara de brava, né? Caracterizando a deficiência maxilar. E ela tem um ângulo, aqui, ó, tem agenesia no dente descido. Então, qualquer dentista, por menos experiente que seja, vai bater o olho nessa menina e vai ver que tem alguma coisa errada. Ela não tem incisivo lateral e tem um diastema gigantesco. Não é a idade do patinho feio, tá? É dente descido, cruzado. Tem mordida cruzada anterior, agenesias de 2 laterais e um super diastema. Então, o diagnóstico, se não fizer diagnóstico dessa menina, vai fazer de qual? Ó, 1991, tá vendo como são 30 anos de experiência? Então, esse é um caso também que eu tratei há 30 anos atrás. Então, esse caso, felizmente, o odontopediatra foi atento e mandou o caso para a gente muito precoce. Então, olha os diastemas, né? E olha os diastemas superiores. Os pacientes que têm agenesia e têm dente simplificado, esses dentes simplificados necessitam ser reanatomizados. Essa é uma regra. Então, sempre que você pegar um caso com agenesia, você vai perceber que, além da agenesia, na maioria das vezes, os dentes não têm a largura correta. Então, você tem que pensar que você tem que reanatomizá-los. Mas, Laurindo, mesmo no caso de classe 3, com diastema inferior, não era melhor fechar esse diastema para conseguir corrigir o sagital? Se você pensar em facilidade de mecânica, né? Lógico. Eu estou com uma mordida cruzada, tem diastema. Eu fecho o diastema, eu diminuo o perímetro. Eu corrijo o sagital. Pô, bacana. E o perfil? Fica feio. Entendeu? A boca fica achatada. E esse é o maior erro. É fechar espaço para trás. Ah, mas mesmo no inferior, no paciente 3, quem determina o perfil é o guia incisal, é o incisivo inferior. O incisivo inferior que vai dar o sulco mentolabial bacana. Se eu tiver dente verticalizado, eu não tenho sulco mentolabial. Tem um artigo publicado na Dental Press, da Silvia Reis e do Dinão, sobre análise facial subjetiva. Entra no Dental Press aí. É o que eles mais falam no artigo, sobre compensação do 3. A compensação do 3, muitas vezes a gente aceita a inclinação lingual como fator de correção, só que você perde em qualidade de mento. Você não tem Holloway. Lembra do Holloway? 1 traço NB igual ao PNB, para você ter um sulco mentolabial bacana? 1 traço NB e PNB. Steiner, lembra disso? Lembra dessa aula? Então, é o que o cirurgião mais vê. Eles fazem mentoplatia de avanço para ter sulco mentolabial agradável. Então, numa criança que tem deficiência maxilar, que foi feito o diagnóstico na hora certa, que não é para chamar de precoce, né? Porque precoce fica parecendo que foi feito antes. Não foi feito antes, foi feito na hora certa. Então, a hora que tiver o diagnóstico, é classe 3, deficiência maxilar, expansão em máscara. Quantas vezes? Quantas vezes você quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Não tem problema nenhum. A maxila remodela, depois abre de novo, remodela de novo, forma de novo, não tem problema nenhum. Expande por trás, expande e fecha. Né? Faz o protocolo do Liu, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, termina fechado e protrai. Remodela, tem mediador acumulado, você vai favorecer a face dessa criança, vocês vão ver. Ontem que eu mostrei um caso assim, o Dino falou isso. Se você corrigiu, o paciente ficou bom, é porque ele tinha deficiência maxilar. Se você fez expansão e protração, e ele ficou legal, é porque ele precisava disso. Né? Igual essa menina. E o mais bacana disso é que quando você faz expansão e protração, você cria condições para que o dente inferior que estava compensado para a lingual, ele irrompa por vestibularizado com o ímpar adequado. Né? Porque se ele ficar cruzado, ele vai compensar para trás. A hora que a gente tira o superior, e ele pode fazer isso. Aí eu volto a ter um ângulo de 131 graus, que é o ideal para ter um perfil adequado. Então, vamos lá, ó. Vou repetir tudo que eu falei agora escrito. Dentes simplificados, diminui o perímetro do arco.
Dentes simplificados necessitam ser reanatomizados. Pacientes 3 possuem dentes inferiores com inclinação lingual compensatória. A maioria esmagadora dos pacientes 3, a não ser que não seja 3, né? Aquele que está cruzado, mas o dente está assim, então é facinho corrigir, né? O problema é quando tem compensação, né? Então a gente tem que fazer isso para fazer isso. Então está assim, tem que fazer assim para fazer assim. Então, dentes inferiores compensados necessitam ser verticalizados. Eu não posso aceitar essa compensação como fator de correção. Eu não posso ser oportunista, falar, não, vou deixar o dente inclinado porque fica mais fácil para corrigir a classe 3. Então, ó, o tratamento convencional não descompensa e não renatomiza esses incisivos. Aceita-se a compensação como fator de correção, o fechamento de espaço e a não renatomização diminui o perímetro do arco inferior. Você tem diastema, leva para trás, opa, melhor, facilita a mecânica. Os incisivos ficarão posicionados para a lingual. Esse procedimento, eu concordo, facilita a correção. Fica muito mais fácil você corrigir. Só que prejudica o resultado estético do sorriso. O paciente vai ficar com a boca murcha, pobre. Então, a gente não pode aceitar a inclinação como fator de correção. Temos que preservar os espaços do diastema e reanatomizar para aumentar o perímetro do arco inferior e aí sim jogar a moxila lá para frente. Aí nós estamos dando para essa criança um tratamento adequado para o fechamento dos espaços das agenesias. Vocês acham que algum implantodontista, algum protesista sabe isso? Você acha que ele sabe que a gente faz tudo isso? Desde que a criança tem 5, 6 anos? Lógico que não, eles acham que a gente fecha assim. É descritivo, que o perfil fica pobre, que tem que fazer avanço bimaxilar. Imagina. Você acha que em algum caso, fechamento de espaço, tem que fazer avanço bimaxilar? Que diferença faz se tem implante ou não? Porque quem determina é o inferior. O inferior foi trabalhado exaustivamente em todos os casos meus de agenesia, vocês vão ver. Eu estou preocupado com o inferior. Laurindo, mas e depois? Depois eu tenho que me virar. Eu tenho que colocar o superior lá na frente. Mas quem determina o perfil? Pergunta para o cirurgião. Qualquer ortodontista menos experiente sabe isso. Quem manda é o inferior. É o sulco mentolabial que importa, é a mandíbula. Eu não estou levando o inferior para trás. Então, se você fizer implante ou fechar, é a mesma coisa. Eu não vou fechar para trás, porque aí eu cruzaria, porque o inferior eu não vou deixar vir para trás. Então, quem determina como vai ficar o caso é o incisivo inferior, gente. Tá? Então, se um dia alguém, um protesista, falar, não, você vai fechar, vai empobrecer o perfil. Mas como assim? Vai passar para trás? Que? Não vai ficar. Quem determina o inferior. Eu vou fechar, levando tudo para frente. Vou falar disso o curso inteiro, tá? Então, vamos lá, ó. A descompensação, a perda de ancoragem, a reanatomização, aumenta o perímetro do arco inferior. Procedimentos que dificultam a correção, concordo com vocês, mas agrega beleza ao sorriso. Aí sim eu vou ter o paciente adequado. Nós vamos ter uma imagem aqui bem bacana, que ela é bem didática. Quer ver? Ó? Olha o ângulo interincisal como está aberto. Tem que fechá-lo, né? Ele está muito aberto, tem que fechá-lo. O canino geralmente nasce ali, ó, no lugar do lateral. Nós também vamos mostrar isso muito, né? Extrair dente descido, orientar o canino para o lugar correto. Isso facilita demais a nossa mecânica. Olha que bacana. Então, os caninos geralmente irrompem na região da agenesia. Ela fez expansão, usou Skyhook, né, que é o meu preferido. Eu faço isso há 30 anos, exatamente como o Haas nos ensinou, né? O protocolo dele que eu uso. Eu expando muito, eu expando 4 quartos por dia, eu uso Skyhook, eu tomo conta do paciente essa semana. Ele vem no consultório, eu oriento, eu vejo, né? Faço radiografia, estimulo o uso do Skyhook. Agora, com o Covid, então, que tem que colocar máscara, esse aparelho é maravilhoso, né? Ninguém vê. E olha o resultado. Olha o ângulo interincisal, como é que ficou. Olha como é que era e olha como é que ficou. Então, a diferença é essa, gente.
é inclinar a dente para vestibular, tá? Mas só é possível se você faz tratamento precoce. Precoce não, né? Na hora certa. E como é que faz para tratar na hora certa? Contando para todo mundo. É vocês fazendo live, vocês escrevendo no Instagram, printa e cola, e mostra, e fala, e compartilha, e fala para o odontopediatra, pelo amor de Deus, faz diagnóstico, faz panorâmica. Ontem o Dino falou sobre panorâmica, né? Eu ia contar uma história, mas depois estava sem tempo, não contei. O ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde, ele é daqui de Maringá, é meu amigo particular, eu tratei dele, pus aparelho nele, pus aparelho nas filhas, nas netas dele, o Ricardo Barros. Hoje ele é líder do governo. E está até cotado para ser de novo o ministro da Saúde. Tá? E ele é amigo de vir em casa, de fazer jantar aqui em casa. Tá? E tem muita liberdade com ele. Eu falei com ele sobre isso, de fazer uma lei que obrigasse toda criança com 6 anos de idade a fazer uma panorâmica. Imaginou? Em cada lugar do SUS, um aparelho, uma panorâmica, e toda criança faria uma panorâmica digital e jogasse no sistema. Em qualquer lugar que ela fosse, pega o CPF, digitava, aparecia a panorâmica, todo mundo teria acesso. Nossa, que ia ter de doença que ia ser descoberta, de supranumerário, de lesão, de côndilo, de assimetria, tanta doença que a gente ia descobrir antes, né? E aí não teria como não ter diagnóstico na hora certa dos casos da genesia. Aí o Ricardo falou para mim assim, eu falei para ele, Ricardo, como se fosse aquele teste do pezinho, né? Fosse obrigatório. Ele falou, Lindo, você não tem ideia, cara, a pobreza desse país, o que tem de necessidade, o que tem de creche para fazer, o que tem de prioridades, né? Eu falei, desculpa, vai, me senti até mal, né, em ter falado isso. Mas se um dia esse país, né, tomar jeito, talvez as nossas crianças tenham essa possibilidade de ter esse acesso e uma radiografia, pô, uma só, não precisa mais de uma, né? Não precisa nada, não precisa foto, moldagem, escanear, nada, só uma panorâmica. Se eu tiver que escolher sempre, eu peço uma panorâmica. Não precisa fazer tele, não. Eu vejo que a mãe não tem dinheiro, eu falo, não, faz só panorâmica, não precisa mais nada. Aí você diagnostica na hora certa. E você fazendo um diagnóstico precoce, fica mais fácil dar para essa criança essa condição favorável. Bom, essa imagem é muito bacana, mas a imagem que eu mais gosto é essa. Eu sempre falo para os meus alunos, fotografa, vai, para nunca mais esquecer. Ângulo aberto, ângulo fechado. Diastema, reanatomiza. Põe uns stop ali, põe os cursor, corta o cursor, põe molinha, deixa, não fecha o perímetro, não leva para trás. Para trás, não. Para trás é proibido. Fecha lá para frente e reanatomiza, aumentar perímetro do arco. Essa é a regra em pacientes com agenesia. É a regra número 1. Então, olha aí, ó. Mudou o torque e aumentou o perímetro. Bom, aí o resto é história. Ela fez documentação a vida inteira, ela não gosta muito, ela é daqui de Maringá, parente da esposa do meu filho, da minha nora, é uma médica oncologista, mora em São Paulo. De vez em quando eu pego ela na marra aqui, mas agora faz tempo que eu não consigo pegar ela para fazer documentação. Já fizemos tomo com ela uma vez. Eu tive uma época, eu estava preocupado com a posição do canino no lugar do lateral, né, para ver se tinha osso, e a gente vê que tem, né? A gente consegue levar esse canino com torque. Você vê, ó, isso aqui é um canino que virou lateral. Ele era tão pequeno que tem que reanatomizar. Olha que bacana que fica, né? Ok? Bom, agora eu vou mostrar alguns outros casos, a gente vai discutindo aí várias coisas. Nossa, o tempo voa, né, cara? São 15 para as 9. Meu Deus do céu. Bom, gente, é o seguinte, ó. Nós estamos com 106 pessoas participando. A hora que chegar aí às 9, se a gente perceber que o interesse não está o mesmo, a gente pode até finalizar. Mas se a gente perceber que ainda tem muita gente interessada, a gente continua, tá? Vai mais um pouquinho até eu mostrar mais algumas coisas. Beleza? Vou dar uma acelerada. Mas eu já falei bastante coisa que eu queria, que são as coisas fundamentais, né? A parte de genética, de prevalência, e principalmente o mais difícil de todos, que são os pacientes que têm
deficiência maxilar. Essa paciente, por exemplo, quando ela chegou no meu consultório, eu falei, eu não sei se eu fiquei feliz ou triste, né? Porque eu fiquei feliz porque eu vi que estava sendo feita uma mecânica de fechamento, mas ao mesmo tempo, falei, puxa vida, né, cara, não tem como fechar se não tem mais espaço, né? E continuar fazendo mecânica intra-arcos, né? Nós temos que fazer entre os arcos. E eu falei, aí a menina tadinha veio desesperada que o caso não estava andando, e na verdade isso aqui não é agenesia, isso aqui é uma reabsorção dos laterais, que o canino reabsorveu e a menina perdeu os laterais. Está sendo feito isso. Então, nesse caso, a gente teve que, né, tirar o aparelho. Estava usando um conceito até que legal, que é ômega, né, puxando, usando o mini implante, mas chega uma hora que não dá mais, né, o mini implante, porque já fechou aqui, agora eu preciso de uma força aqui, né, externa, ou uma cirurgia, né, de avanço de maxila. Cheguei a falar para ela, né, propor isso para ela, ela não quis. Então, ela já tinha uma deficiência maxilar, né? A gente percebe aqui, né? Ela tem uma deficiência maxilar e não tinha espaço não foi atendida na hora correta, não fez expansão. Se tivesse feito uma baita expansão e protração, distalizar um pouquinho os molares, né? Você expande, protrai, cria uma classe 2 e aí distaliza. E aí o canino tem espaço para romper. Esse era o procedimento correto. Porque quando você tem canino sem espaço, nós temos que... A ordem é essa: expansão primeiro, segundo, extração de dentes descidos, terceiro, distalização de molar. Na quarta hipótese, é fazer laçamento, cirurgia, tracionar, tal, colocar ele por palatina, tentar colocar na boca. Mas a expansão, protração e distalização teria dado resultado para essa garota. Mas não fizeram, aí o canino reabsorveu os laterais. Nós temos tomografia mostrando isso claramente, né? Que foram os caninos que reabsorveram os laterais. Aí teve que extrair os laterais e tentaram colocar o canino no lugar. E não estava dando certo, então nós removemos o aparelho e fizemos uma mecânica de... Aqui a gente mostrando a análise UITS, né? Ela não tinha isso muito sério. Tiramos o aparelho e fazendo uma mecânica de elástico de classe 3 para melhorar essa relação. Eu estou dando uma acelerada porque eu quero mostrar outras coisas para vocês. Aqui usando elástico, a menina ajudou, colaborou bastante, né, no uso. E a ômega, o fio amarrado com amarrilho metálico ajuda muito nessa mecânica de deslize, né? E ele mantém melhor o ar, coordena melhor, né? Eu prefiro muito o amarrilho do que o elastico. Uso muito pouco elastico no meu consultório. Fazendo ômega e mola. Durante o curso, esses cursos, essas 14 aulas que estão gravadas, né, que a gente vai oferecer para vocês, tem muita mecânica, muita mecânica. Hoje aqui eu não estou mostrando muita coisa porque não dá tempo, mas nas aulas não, você não trouxe detalhado, com mecânica, principalmente essa mecânica com mola, com ômega, né, para você melhorar o perímetro do arco. Então, a gente usa muito esse recurso, que é ômega e mola. Aí, usando elástico, o que eu quero aqui é o guia, né? E aí, finalmente, ela passou a usar para valer e a gente conseguiu uma boa posição. Aí, começamos a usar elástico, porque ela tinha um desvio para lá, eu tinha que levar para o outro lado, né? E aqui eu tinha que fazer essa mecânica. Então, tinha que usar elástico aqui e aqui. Aqui 2 elásticos, aí fechamos o espaço para acertar a linha média. Aqui amarrando conjugado até aqui. E depois puxando um dente de cada vez para acertar a linha média. Muito interessante, nesses casos que precisa estar bem ajustado, né, a oclusão, usar esse recurso de amarrilho antes de passar o fio. A gente controla melhor, principalmente em braques estéticos, como ele não tem o corpo
afastado, né? O slot, as aletas afastadas do dente, fica difícil colocar 2 amarrilhos por fora, por cima do fio. Então, a gente amarra conjugado primeiro, passa o fio depois, aí amarra. Então, tá aqui, ó. Ela tá com conjugado por baixo e um amarrilho por cima, e eu vou fechar dente por dente agora. E aí, o caso finalizado, você vê que aqui ele não é um canino simplificado, né? Porque ela não tem agenesia, ela perdeu o dente. Então, quando perde o dente, eu recomendo implante. No caso dela, a gente não pôs implante porque ela já chegou assim, né? E ela tinha deficiência maxilar mesmo antes de perder o dente. Então, não foi a ausência do dente que deixou ela com deficiência maxilar, porque quem define isso é o incisivo inferior, tá? Então, se ela tiver que fazer cirurgia, ela tem que fazer cirurgia com implante ou sem implante. Vamos deixar isso muito claro, pelo amor de Deus. Isso é um conceito de 100 anos da orodontia. Isso aqui não é implante ou agenesia que vai piorar, porque quem define é o incisivo inferior. Isso está claro para todo mundo, né? Então, tá aí, ó. Ela assim, e aí depois ela fez estética com a minha filha. A Raquel me mandou essas fotos hoje, à tarde, para eu colocar na aula. E amanhã, não sei se ela vai mostrar esse caso ou não, você vai discutir. Amanhã a gente vai discutir com ela espaço, angulação, torque, nivelamento vertical, como é que a gente tem que entregar para ela o caso para ela poder reanatomizar bacana. Às vezes ela prefere que o espaço fica na distal do lateral, ou fica na mesial, ou fica na distal do central, deixa espaço entre os dois centrais. Às vezes ela quer reanatomizar o canino também. Então, é bem interessante você ter um bom relacionamento com alguém craque em estética. Olha que lindo. Essa foto aqui é bem uma foto deles, né? O pessoal da estética agora, essa foto. Olha que bacana que ficou. Ela não mostra, ainda bem que ela não mostra a gengiva, né? Porque assim não vê o desnivelamento aqui, né? Ó. Porque esse canino é um canino sem simplificação morfológica. Por mais que a gente tenha instruído ele, não conseguimos nivelar o zênite. Nos dentes que não são simplificados, fica mais difícil essa renatomização. Vamos falar disso amanhã. Então, tá aí o caso, muito bonito. Ela ficou ali, ela é linda, né? Ela é ruiva, esse cabelo é dela, cara. Ela não é tingido, não, é dela mesmo. Bom, aqui um caso que ainda nós não finalizamos, mas eu coloquei porque é um alerta, né? Fez implante muito cedo, mal preparado, fora de lugar, e a solução é remover o implante. Então, tem casos que a gente tem que remover implante. Só que fazer mecânica sem dente é muito ruim para o paciente, né? Então, eu falei para ela, não, deixa que eu faço a mecânica, e depois, quando estiver lá no fim do tratamento, você tira o implante e aí a gente finaliza. Então, eu fiz isso. Eu coloquei aparelho nela. A gente tinha até pensado num avanço de maxila, de mandíbula, mas ela não quis pensar nisso. E ela acabou ficando muito bonita depois que deu uma arrumada nesse canino aí nos centrais. Muito difícil fazer mecânica com implante, né? Mas nós tratamos embaixo também, então o overjet melhorou, né? A mordida profunda, com o tratamento no arco inferior que foi mal feito. Não sei por quê, né, cara? Muito colega não pensa no inferior, né? Que o inferior ajuda sobremaneira, né? Que a classe 2 é mais embaixo do que em cima, né? Não sei se isso é uma herança antiga do extrabucal ainda, mas a gente usa muito APM. Ontem eu mostrei um caso na aula com o Dino, né? Que terminou com chave de canino, mas não estava pronto, né? Tinha overjet, mordida profunda. Eu tinha que colocar APM. Então, eu tive que perder a chave de canino para depois avançar no arco inferior. E essa é a maior preocupação que a gente tem em tratar o 2, né? Corrigir mordida profunda, reverter curva de SP e melhorar a guia incisal e terminar com todo mundo lá para frente. Então, essa menina foi beneficiada, foi possível tratá-la por causa disso, né? A gente colocou o aparelho e a reversão de curva de SP, olha aí, ó, a mordida profunda.
Olha a barriga da curva de Spee. Se não incluir segundo molar, não trata. Provavelmente foi isso que aconteceu. Colocaram aparelho até o primeiro molar. É muito comum isso aqui na região, né? Acho que em qualquer lugar, né, do Brasil. Tem aluno meu que fala, professor, você não viu nada. Tem lugar que até o pré só, né? Até o segundo pré. Daí cola até o segundo pré e mete o pau, dá uma nivelada e tá tudo certo. Possível, né? O ortodontista tem que ser muito craque para fazer a ortodontia sem incluir segundo molar inferior, principalmente nesses pacientes com mordida profunda e curva de Spee. Então, de fato, foi a correção do inferior que acabou possibilitando tratar essa menina. Olha aí, ó. Olha a barriga que ela tem, olha a curva de Spee, né? Então, a gente evoluiu o fio, ó, foi evoluindo, o fio retangular. O fio retangular foi o que me ajudou. E você vê que ainda está com curva de Spee, ó, né? Então, a gente reverte, e aí você tem o guia incisal, consegue a chave de canino, e o caso está pronto para ela poder tirar esse implante agora. Aí foram feitas radiografias, removeu o implante, ó, ficou sem implante, tadinho, um período, aí foi colocado esse dentinho de estoque colado nos outros dentes, até aguardar, fazer a gengiva melhorar. Colocamos um aparelhinho, uma contenção dela com resina, né, com acetato, no arco superior, inferior a lá com 3x3, e o superior com acetato, aí está pronto para fazer o implante. Aí fez o implante e ficou linda, né? Então, é lógico, você vai querer fechar espaço, aí não dá, né? Olha o tamanho do canino. Então, já veio, já adulta, já veio com implante, então é implante. E o caso bacana, com guia, com chave de canino, relação molar, nivelamento cervical, torque, tudo como manda o figurino. E aí a contenção com acetato. Beleza? Bom, tem um caso aqui que eu coloquei apenas para levar em consideração um aspecto, na verdade dois, que é o mini implante temporário, os casos difíceis. Essa menina tem 15 agenesias e foi feito diagnóstico na hora certa, né? Ela tinha esse dentinho descido e o caso é complicado aqui nessa região, porque aqui ela só tem um premolar, ó, tá vendo? Ela tem o central, um premolar e o molar. Então, ela não tem o lateral e o canino. Esse caso eu coloquei porque provavelmente essa nossa aula vai ser vista por muita gente, né? Porque tem mais de 600 pessoas inscritas, e mesmo quem não está aqui agora, verá essa aula depois. E ele vai repercutir, um vai contar para o outro, e muita gente vai ficar sabendo sobre isso. Porque tem algumas pessoas que não admitem a hipótese do premolar virar canino. E eu pergunto, mas mesmo quando não tem o canino? Eu queria que vocês repercutissem isso, entendeu? Queria que vocês colocassem no Instagram de vocês, compartilhassem com os amigos, compartilhassem com os dentistas, com os implantodontistas. Falou, ó, tem caso que o paciente não tem um canino, e aí pode. Vocês estão me entendendo ou não? Porque é uma coisa assim, como é que as pessoas não aceitam essa hipótese? O paciente não tem o canino, aí pode. Ah, não, aí pode. Aí, mas como é que vai ser o premolar fazendo às vezes o canino? Aí o premolar vira machãozão e não tem recessão? Não tem a bifração? Entendeu? Não dá para entender isso. Olha, aqui eu não posso fazer dois implantes um do lado do outro. Tem que fazer um implante. Eu coloquei essa aula, eu não ia colocar essa aula hoje, né? Mas o Dino falou sobre isso. Laurindo, isso é muito importante, mostrar aquele caso que você mostra que tem que ser dente implante. Você tem que ter papila, tem que ter osso. Então, eu vou também passar rápido, só para ficar registrado essa informação, né? Nos casos que a gente tem duas agenesias, uma do lado da outra, um dente tem que vir para frente para virar dente, para fazer dente implante para ter papila, né? Então, nesse caso, ó, ela tinha 15 agenesias. Mas o grande problema é aqui, ó. Aqui que é o grande problema. Ela tem duas agenesias, né?
uma do lado da outra, né? O 22 e o 23. Então, está aqui, ó, assim que ela é. Primeiro molar, um pré-molar e o central. E não tem mais nada. Então, ó, está aqui o 22, 24 e 26. É o que ela tem. Então, vamos imaginar que o pré-molar vai romper aí, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que levar o pré-molar, ó, temos que levar esse pré-molar para frente. Ó, vamos lá, ó, vem para frente. E o molar também, o 26 também. O 26 tem que vir para frente, ó. Aqui, 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 aqui. E aí sim. Aí eu faço o implante, ó, o 24 vira 23 e o 26 vem para o lugar, vem para frente. E eu faço o implante do lateral, ó, dente, 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 e aqui implante, ó, implante, implante, implante. Então, se eu tiver dente, implante, eu tenho crista óssea, tem osso, aí tem papila. Se não tiver osso, não tem papila. Então, isso é regra, gente. Você pega um cara... As pessoas ficam discutindo a agenesia de lateral só. Não, nós temos que ter conhecimento para tratar múltiplas agenesias. Eu vou mostrar para vocês no curso o caso de 16 agenesias, 15, teve que fazer 4 implantes na região inferior. Entendeu? Você tem que preparar, expandir, nivelar dente descido, movimentar dente descido. Esse caso aqui também, eu tive que fazer isso, é muita agenesia, tive que movimentar dente descido. Se você não movimentar dente descido, você não nivela osso. Se você não movimentar dente descido, vai ter que fazer 2 implantes também lá atrás. Porque você vai... Como é que você vai fazer o molar para frente se você não movimentar dente descido? Então, tem que saber o que vai acontecer com a risólise desse dente descido, né? Então, a gente tem que extrair os dentes descidos para o dente romper. Só que você tem que extrair só os da frente, né? Para direcionar a erupção do canino e do premolar. Então, extrai dente descido, os dentes irrompem. Olha o tamanho desse canino. Alguém tem dúvida que esse canino tem simplificação morfológica, né? Olha que tamanho pequenininho. Aí a gente, usando essa plaquinha com os dentinhos para movimentar o dente, reanatomiza antes. Olha que bacana o perfil de emergência, né? Então, quando a gente reanatomiza um canino que é pequeno, a raiz desse perfil de emergência é como se fosse um dente lateral, né? E o mini implante, isso aqui é o Jason Cope. O Jason Cope, ele é do Texas, de Dallas, ele é casado com a filha do Cabreira, um dos maiores amigos que eu tenho na vida, a Laurinha. Laurinha também é ordontista, fez mestrado, e o Jason Cope é um gênio, né? Ele que é um dos precursores da ideia do mini implante temporário. Teve em Maringá, veio no nosso congresso, e ele tem muita experiência nisso, então isso foi uma coisa que ajudou demais a gente. Então, nos casos que a gente não tem como fazer implante, tem que ficar esperando, então essa colocação desse implante temporário é muito boa. Durante o curso a gente discute muito isso também, porque esses implantes temporários, a gente não tem certeza do resultado a longo prazo, se ele vai sofrer alguma osso-integração ou não, se na hora de remover perde osso ou não, mas é o que temos, né? Então já é a única coisa que tem, a gente tem que usar. Só que tem que falar para a família que a gente não tem certeza absoluta isso. Que ele aumenta volume, é óbvio que não, porque não tem ligamento periodontal, ele não vai estimular o osso. Ah, mas ele evita de perder. Não sei também, não tenho certeza. Eu não tenho certeza se é melhor com ele ou sem ele. No futuro, que é melhor com ele agora, eu tenho certeza. Né? Porque está resolvendo o problema da menina. Melhor do que um dentinho de estoque, uma pererequinha removível. Então, é a solução. Agora, não me prometa que ele vai estimular o osso, que isso eu não acredito. Eu preciso ver daqui, sei lá, alguns anos, uma casuística razoável para a gente poder acreditar em alguma coisa em relação à comparação, o lado sim, o lado não, né? Quem usou e quem não usou. Mas é o que temos e é interessante, e eu recomendo que vocês usem nos casos que são necessários, como esse, que não tem 2 dentes, né? Então, o premolar vai virar canino
e a gente vai movimentar dente descido para aquela região. Por que que a gente vai movimentar dente descido? Porque eu não quero fazer 2 implantes lá atrás. Nós vamos fechar esses espaços aqui, ó, tá vendo? Vamos fechar e levar tudo para frente. Ó, vamos fechar esses espaços e vamos movimentar dente descido. O objetivo é trazer o primeiro molar, mas principalmente fazer osso aqui, ó. Então, eu movimento esse dente. E qual é o problema de movimentar dente descido? É acelerar a risólise, né? Porque um dente descido que não tem o dente sucedâneo, que não tem o sucessor, né, o premolar, a risólise é atrasada, porque quem estimula o start para ter a risólise é o EGF do folículo do dente permanente. Mas não existe o dente permanente, não tem o folículo, não tem o EGF, então demora para acontecer essa... Mas acontecerá. Acontecerá porque o cementoblasto da raiz do dente descido, ele tem um gene que sofre um desbloqueio de um gene. E a célula vai desbloquear um gene chamado P53. E ele vai induzir a célula à apoptose, que é o suicídio programado. Esse P53 é o mesmo gene que nos salva do câncer. Nós temos 10 trilhões de células no nosso corpo. E as células se multiplicam, elas fazem mitose. Uma delas começa a fazer mitose indiscriminadamente e pode virar uma célula cancerosa ou cancerígena. E esse gene P53, que é desbloqueado pela célula, faz a célula se suicidar. Então, esse gene P53 é que nos salva todo dia de ter câncer. E é o mesmo gene que faz esse desbloqueio e faz as células, os cementoblastos, se suicidar por apoptose, desnuda a raiz do dente descido e o dente descido sofre reabsorção porque o osteoclasto começa a reabsorver. É assim que o dente descido sofre risólise. Então, o dente descido, ele vai cair um dia. Tem alguns trabalhos mostrando que dentes descidos sem sucedâneo podem ficar na boca durante muito tempo. Isso é verdade mesmo, pode mesmo. Mas um dia ele vai cair. Então, não prometa para o seu paciente que o dente vai ficar lá ad eterno, que ele pode um dia sofrer essa reabsorção por apoptose. Bom, mas não tem importância, né? Não tem importância que a gente acelere essa risólise, né? Porque não tem o dente permanente, então vai demorar para ele reabsorver, e mesmo que ele reabsorva e você já usou para ele para movimentar osso, maravilha. Põe qualquer coisa substituindo lá atrás e depois vai fazer implante. O implante lá atrás também pode ser feito mais cedo, né? Não tem essa exigência tão grande quanto nos dentes anteriores. Quem quiser ler mais sobre isso, eu recomendo esse artigo do mestre Consolaro, onde Consolaro fez uma live, cara, foi até quase meia-noite, bombou. Tinha muita gente vendo ele falar sobre, sabe muito, né? Falar sobre Covid. Então, está aqui, ó, meselização de dente descido, com o objetivo de trazer o primeiro molar, mas também com o objetivo, obviamente, de nivelar o osso para poder fazer o implante. E nós vamos fazer apenas um implante, né? Então, está aqui, né? Os cementoblastos sofrem apoptose, e essa apoptose é comandada por esse gene chamado P53. Então, a morte do odontoblasto, cementoblasto, deixa a superfície dos dentes descidas desnudas, né? Sem proteção de células, e a reabsorção, o osteoclasto sofre reabsorção. Então, a gente pode esperar isso. Um dente é igual, o dente descido é igual ao dente permanente. Você movimentar dente, você movimenta osso. Então, utilizem os dentes descidos nos casos de agenesias múltiplas. Vai ajudar demais a sua mecânica, mesmo no arco inferior como no arco superior. Então, tá aqui, olha o nível do osso, que bacana. E no final, a gente deixou o caso pronto apenas para um implante, ó, desse lado e desse lado. Olha que legal. Joia, né? Muito. Esse caso, eu tenho muito orgulho de ter tratado ela com tanta eficiência. Assim, olha que bacana que ficou. Agora, né, recentemente, vamos ver a qualidade do mini implante. Ó, meia boca, né? Não é nada maravilhoso, mas é o que temos. Então, ela fará implantes posteriores e fará um implante aqui na região. E esse dente está aí, por enquanto. Pode ser que lá na frente, quando ela for perder esse dentinho, for fazer implante, talvez tenha que colocar o aparelho de novo para dar uma niveladinha, perder um pouco de espaço.
E lógico que ela está disposta a isso, né? Uma criança que tem 15 agenesia topa qualquer coisa, né? Olha que lindo. Então tá aí. Bom, vou mostrar para vocês o último caso, tá? Eu fiquei pensando se eu mostrava ou não, porque quando você mostra num curso que as pessoas estão comprometidas, tal, é diferente, né? Quando vem aqui para Maringá, é aluno. Quando você pode falar, nesse caso aqui, no curso nosso que a gente vai estar vendendo, né? Estava com vergonha de falar essa palavra, né? Mas agora eu falei. No curso que vai estar à disposição de vocês a partir de hoje, já, para quem quiser, vocês vão ter o cupom, ou a partir do dia 12, esse caso é explorado em 40 minutos de aula. Agora que eu vou falar em 5 minutos. Então, pelo amor de Deus, quero que vocês entendam, quero que vocês compreendam que quem determina o perfil é o dente inferior. Então, em caso de extração, por exemplo, você extrai um incisivo, ou você extrai 2 incisivos, ou extrai 2 premolares, ou faz um strip, ou tem a agenesia de um dente. Você vai manipular os dentes inferiores de uma maneira que ele fique o melhor possível de acordo com o mento, né? É o Holloway, é o sulco mentolabial. Você não vai piorar um perfil porque você extraiu o dente. Você só vai piorar o perfil se você perder o controle. Se você extrair, usar o espaço da extração para corrigir o apinhamento, o incisivo vai ficar no mesmo lugar que ele estava. Ele não virá para trás, e você não vai prejudicar o perfil. Então, em casos que você tem apinhamento e tem agenesia, o que é uma raridade, é um contrassenso, é um paradoxo, né? Porque, normalmente, os pacientes têm agenesia, tem simplificação morfológica e não tem apinhamento nem de protrusão, é a coisa mais rara acontecer isso. Mas, de vez em quando, tem. Ontem eu mostrei um caso com o Dinão, tanto é que eu usei os brackets dele para diminuir um pouco o perímetro para conseguir o guia incisal. E a paciente ficou linda. Ela fez esse nariz, ela tinha como ela baixa, nariz adunco. Ela ficou linda, olho azul. E essa menina a mesma coisa. Ela tem o perfil pobre, mas é dela. Se ela quisesse melhorar o perfil, com um implante ou com fechamento de espaço, não existe diferença nisso. Ela teria que fazer um avanço bimaxilar. Mas não é porque ela fechou o espaço que ela ficou com o perfil, não. O perfil dela já era assim, vocês vão ver que não mudou em nada. Porque o espaço foi fechado, mantendo os dentes na posição. Você não tem como aumentar esse volume só porque você colocou o implante. Não tem como. Você vai criar o vergete? Você teria que avançar a mandíbula. Você não tem como levar esse dente para cá, porque ela não tem uma classe 2 por deficiência maxilar. Ela é um padrão 1 com pobreza de maxila e de mandíbula. Ela é birretrusa. Não é por causa do dente. Não é o dente que está fazendo isso. Está claro isso, né? Desculpa a insistência. Então, está aqui. Paciente mordida cruzada, agenesia de lateral descido. Já é o segundo caso que eu mostro. Lateral descido, a primeira menina, lembra? Aquela médica, oncologista, parente do Bruno. Essa menina também, ó, agenesia de lateral descido e permanente. Sempre que tem agenesia de lateral descido, teremos de permanente também. Então, ela tinha agenesia e, normalmente, quando você tem agenesia de 2 dentes superiores, você acaba terminando em classe 2, né? É como se tivesse agenesia de pré, ou extração de 2 prés. Porque um pré vai virar canino, o canino vai virar lateral, a gente termina em classe 2. Nos pacientes que a gente resolve extrair dentes inferiores, termina em classe 1. Então, essa é a única vantagem que a gente tem, né? Então, nos casos que tem apinhamento e a gente extrai primeiro pré ou incisivos laterais, a gente vai terminar em classe 1. Então, esse é um exemplo dessa menina vai terminar em classe 1. Foi feito setup e a gente decidiu extrair 2 incisivos laterais. E é a melhor solução mesmo, né? Nesse caso, porque como não vai mudar a posição do incisivo no arco, você só vai usar a extração para corrigir apinhamento, a gente não muda a chave de canino, porque o pré vai virar canino, superior e inferior.
e os dois caninos vão virar lateral, superior e inferior. Então, eu já tenho a chave pronta ali, ó. Então, eu já tenho aqui a chave de canino, porque esse canino vai virar lateral e esse vai virar lateral. Esse pré vai virar canino e esse pré vai virar canino. Então, eles já estão prontos. Se eu fosse extrair um pré-molar em vez do incisivo lateral, eu teria que levar esse canino aqui para trás. Então, essa é uma solução perfeita para isso, né? E tem literatura, né? Nós temos artigos recomendando que você faça dessa maneira quando a chave já está travada, né? Chave de molar, chave de pré, chave de canino, e tem a genesia de lateral. Então, nada como extrair também o lateral do largo inferior, porque você tem simplificação morfológica, e esses caninos vão virar lateral, os pré vão virar canino, e vocês vão ver o resultado, e principalmente o follow-up. Esse caso é um caso que daqui 20 anos, se eu for convidado para dar uma aula num congresso sobre a genesia, eu vou mostrar esse caso. Porque eu vou ter follow-up dele. E é inacreditável que vocês vão ver. É o caso mais bonito que eu já fiz, que eu já terminei, que se mantém saudável até hoje. Bom, a mecânica foi simples, né? Porque está tudo na chave. Ó, então imagina que esse dente vai virar lateral, esse vai virar canino, né? Desculpa. Esse aqui é o central, né? Central. Esse é o canino e vai virar lateral. O pré que vai virar canino, aí o pré e o molar. Aqui embaixo vai encaixar assim, ó. Tá pronto, ó. Tá pronto, é aqui. É só nivelar e alinhar, que o caso está pronto. Então, nivelou e alinhou. A gente removeu para reanatomizar, colou. Em cima a mesma coisa, você tira os brackets, reanatomiza, cola, só que não ficou legal o canino, então eu tive que fazer uma dobra de intrusão. Fiz uma dobra de intrusão para nivelar o zênite. A gente vai falar também muito sobre isso durante o curso. Então, está aqui, ó, a ideia é essa, né? A ideia é essa, intruir o pré para ele virar canino. Aí, reanatomiza, você tem uma oclusão perfeita. Ok? E esse dente vai fazer... Olha, isso aqui é um premolar que virou canino, isso aqui é um premolar que virou canino. Isso foi em 2006. Então, desoclusão pelo canino. Na minha opinião, o Dr. Zackson é o maior odontista do mundo, da história, né? Ele e o Dr. Andrews. E o Rosa, o Marco Rosa, também já veio aqui em Maringá. O Zackson já veio aqui em Maringá no congresso, o Dr. Marco Rosa também. São os que têm os melhores casos de fechamento de espaço com a genesia. O canino no lugar do lateral. E eles têm vários artigos mostrando isso, né? Que o premolar deve fazer, às vezes, o canino tem que fazer a desoclusão. Tem um artigo publicado com o Dr. Consolaro, né? Porque o Dr. Consolaro viaja muito. Um dia ele foi no Piauí e um aluno disse para ele: Dr. Consolaro, eu estive num congresso em São Paulo, vi uma aula do Dr. Laurindo, e ele usa muito o canino no lugar do lateral, tal. O que o senhor acha? As raízes mais fracas, pode fazer às vezes. Aí o Consolaro chegou de viagem e me ligou, falou: vamos fazer um artigo? Falei: vamos. Aí a gente fez uma revisão, tal, e publicamos um artigo dizendo que as evidências científicas, clínicas que existem não contraindicam o premolar fazendo, às vezes, de canino, né? Não tem nenhuma contraindicação. Tem um artigo também que eu acho maravilhoso, que foi feito pelo Dr. Omar Gabriel, né? E o Dr. Omar Gabriel escreve como ninguém, né? Tadinho, escrevia, né? Agora ele está muito doente. E ele escrevia maravilhosamente bem, é um poeta escrevendo, né? E aí, tudo bom? Esse moleque é meu neto, ó. Como é que você chama, moleque? Fala para a turma. Lindão. Esse é o Luca. É Lucas ou Luca? Você não sabe falar. Bom, então ele fala, né, da gente desmistificar
a ausência do dente canino na função do canino, né? Porque pode muito bem o premolar fazer às vezes de canino. E uma das coisas que eu fiquei mais feliz quando eu vi esse artigo é que ele cita os 3 principais artigos que existem na literatura, né, sobre esse assunto. O Tuverson é o precursor, foi o primeiro pesquisador no mundo a fazer isso, né? E esse artigo do Nordquist é um dos artigos mais citados na literatura, e o também do Alexander, do Sinclair. E ele me citou. Eu falei, nossa, Marco, por que você me citou, cara? Que honra, né? Fiquei lisonjeado, fiquei orgulhoso de Marco. Eu chorei quando eu vi. Ele falou, Nino, você foi o primeiro ortodontista no mundo a reanatomizar antes de colocar o bracket. Eu não sabia. Eu publiquei isso em 97. Ele falou, não, nunca ninguém tinha publicado um artigo mostrando essa técnica de você reanatomizar e aí colar. Porque faz todo sentido, você vai colar um bracket de lateral num dente que vai ser lateral. E o torque é diferente, o inset é diferente, a angulação é diferente, é tudo diferente. Então, essa ideia é brilhante, e é isso melhora a qualidade do premolar no lugar do canino, e melhora a desoclusão. Falei, muito obrigado. Então, de fato, fica muito bonito mesmo, né? Que facilita demais a mecânica você reanatomizar antes. A gente comentou muito isso, o Dino chamou atenção para isso ontem, né? E eu fiquei muito envaidecido. Então, e tá aí, ó, o premolar fazendo às vezes do canino. Ó, o premolar, olha o tamanho desse premolar. Que coisa mais linda, né? Olha isso. Isso foi em 2006, gente. Eu vou dar uma acelerada para vocês verem como é que tá. Eu até cortei um monte de fotos. Ó, tem tomografia, né? Sempre a gente faz tomografia nesses casos. Então, tá aí, 2009. E agora, 2016. Foi muito difícil trazer ela no consultório, ela estava amamentando. Mas, ó, esse é o perfil dela. Ela não ficou com o perfil mais pobre ou mais... porque fez implante ou não fez implante, dá na mesma, né? Porque quem define isso é o incisivo. Desculpa insistir, é que eu não aguento escutar isso. É uma coisa tão absurda. Então, tá aí, ó. Canino. Olha que caso maravilhoso. A 2016. Não, tem foto mais recente dela. Tem agora 2000 e... Não, tem 2020. Isso mesmo. Agora 2020, ó. Então, são 14 anos, né? 14 anos de controle, o canino fazendo o papel, o premolar fazendo o papel de canino. Bom, gente, isso aqui dá para ficar aqui a noite inteira falando sobre a agenesia, né, que é uma anomalia tão difícil de tratar, mas se a gente usar todos os métodos, né, adequados, diagnóstico correto, os procedimentos que nós temos hoje nas mãos, né, dá para a gente fazer um trabalho bem bacana. Eu agradeço muito o presente de todo mundo ficou aí até o fim, né, todo mundo aguentou, Rojão, bacana, muito obrigado. Estou disponível, se alguém quiser, vou até descompartilhar aqui a minha apresentação, para a gente poder se ver. Apesar de eu não estar vendo ninguém, não sei como é que eu faço para ver vocês. Tem que fazer alguma coisa aqui? Eles estão com a câmera fechada, tá bom. Bom, gente, obrigado, então. Se não tiver nenhuma pergunta, eu espero encontrá-los. Fala, Hugão. Beleza? A minha filha... Cadê o Luca aqui, ó? Cadê o Lucão? E o Vitória? Nós estamos brincando? A minha esposa, com máscara. Aí, Tereza, parabéns. Dando exemplo, né? Bom, gente, ó, de coração, obrigado mesmo, né, por tanta gente estar aí assistindo até agora. Me esforcei ao máximo, montei uma aula que eu pudesse falar de tudo que eu queria falar com vocês, né, para vocês terem uma ideia de como vai ser o nosso curso. E convido vocês para amanhã estar aqui de novo, umas 8 horas, que amanhã a gente vai falar só de estética, né, só de reanatomização, posição dos dentes, espaço de diastema, angulação, torque, chave de canino, guia incisal, mas aí já pronto para reanatomizar, né? O quanto que a gente tem que obedecer o pessoal da estética.
Ó, conselho que eu já vou dar hoje. O que eles pedirem, façam, porque o pessoal é muito craque. Eles sabem fazer muito. Se for no nosso curso, a gente vai mostrar caso laminado. Talvez a Raquel mostre amanhã. Caso que a gente preparou e colocou laminado. Né? Porque aí fica, lógico que fica muito mais bacana, né? Então, eu agradeço de coração, né, todos vocês. Obrigado pela presença e a gente se vê amanhã.